Sejam bem-vindas ao podcast Endo Experience. Você bem sabe, mês de março é o mês de conscientização mundial da endometriose, uma doença que afeta 1 em cada 10 mulheres. Você que tem cólica menstrual, dor na relação sexual, dor para fazer cocô e dor para fazer xixi no período menstrual, dor pélvica diária, dificuldade para engravidar. Esses são apenas 6 de mais de 20 sintomas da endometriose. A gente sabe agora, sim, que sintomas como fadiga, cansaço, até mesmo uma tendência à depressão podem ser sintomas de endometriose. E por que não convidar, no mês de março, pacientes que tiveram uma história, uma trajetória linda de mudança, de ressignificado e transformação, para estimular você, mulher, que tem endometriose e foi diagnosticada agora, ou está lá, como uma luz no fim do túnel, sabe? Você está num túnel escuro e a gente está aqui, ó, com uma lanterna, te mostrando essa saída, de que há sim vida por trás dessa endometriose. E a gente precisa sim respeitar aquela mulher e não a doença, e não olhar a doença, e sim, de fato, essa mulher como um todo. E hoje eu trago aqui uma queridíssima paciente, Juliana Jacometto. Ju, muito, muito, muito obrigada por você vir de longe com a sua família para contar uma história de persistência, de resiliência, de força. Falo que assim, é muita força, né, doutora, durante todos esses anos. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje também para poder falar um pouquinho sobre endometriose, sobre todo o processo durante esses anos. Eu acho que é importante, como a gente já estava conversando um pouquinho aqui antes, que as pessoas saibam, né, de fato, o que é endometriose, quais são os sintomas, para poderem se cuidar. E Ju, me conta um pouquinho como foi o início, né? Porque na maioria das vezes a gente não sabe o que é. Mas Sim. começa. Bom, eu acho que, voltando lá, desde a época de menstruação, de começo, eu sempre tive muita cólica. Cólica, sim, mas aquela cólica de ir para o hospital. Então, menstruava, ficava 8, 9 dias, às vezes, menstruada, e com algo parecido uma hemorragia mesmo, muito sangramento, muito intenso, e vinha aquela cólica terrível, que remédio já não cortava. Então era um episódio muito recorrente, de ficar menstruada, ir para o hospital, tomar remédio na veia, porque nem outro remédio cortava a dor. E visitava vários médicos, e tô falando isso de 30 e poucos anos lá atrás, né? E não se falava muito sobre endometriose, não se sabia, não se tinha um diagnóstico sobre doença. E aos médicos e sempre ouvi, ter cólica é normal. Tem mulheres que têm cólica e outras não. E aquela coisa de vó, né, de mãe, não, quando casar passa. Era muito isso, né? Não, é porque é normal, tem mulher que tem cólica. Mas você começa a se questionar. Você fala assim, como pode ser normal todo mês, se não todas as mulheres teriam, né? E era uma cólica absurda, de passar mal, de desmaiar, de muitas vezes ter vômito, enjoo, pela dor, né? Uma dor muito forte. Então, isso começou a ficar um episódio de recorrência na minha vida. Então, assim, associar a menstruação à dor e à cólica e de achar que isso era normal durante muito tempo. E Ju, lá, você começou a menstruar com quantos anos, mais ou Com menos? 11. Com 11. Então, desde essa primeira Desde menstruação, sempre. já ia pro pronto-socorro? Sim, era muito recorrente. Tá. De ter que faltar em aula, de sair da escola morrendo de dor e chegar em casa passando mal, ter que ir para o hospital. Era realmente assim, com uma frequência absurda o que isso acontecia. E aí chegou a passar com o ginecologista? Sim, se passava com ginecologista e sempre ouvia isso. É normal, tem mulheres que têm cólica. E às vezes não se pedia nem um exame, Gra. Nunca fiz um exame para saber se era alguma coisa que não estava legal. Nunca se fez, nunca se falou nada sobre. E então, durante muito tempo, como eu disse, eu aprendi que isso era normal. Tem mulher que tem cólica, né? E, gente, ó, não é normal, tá? Cólica tem que procurar o médico, porque a gente não tem que viver com dor. Não, com certeza. Quem foi que disse que cólica menstrual você ir para o hospital para tomar medicação na veia, menstruando aí segunda, terceira menstruação da vida dessa menina? Isso não é normal.
Quando foi, né, nessa época de idas ao ginecologista, chegou a ser instituído um anticoncepcional, algo para você? Não, de começo não. Aí quando eu fui ficando mais velha, eu acho que lá para os meus 20 anos, sim. Aí uma médica colocou para poder diminuir fluxo, para poder melhorar um pouco a dor, e aí realmente amenizou, né? Falei, pelo menos durante um período eu tive uma folga aí dessas cólicas. Tá. E até aí, com o uso do anticoncepcional, não sabia o que era, só Não sabia o que era, tava não. tratando. Não. Depois eu engravidei, aos 20 para 21 ali. Fui mãe muito nova. Então, assim, com a gravidez também, você não menstruava, não tinha dor, né? Depois, quando eu tive a Maria Eduarda, esse quadro de dor foi ficando um pouco mais intenso. Aí, quando eu comecei a pensar em ter outro filho, como eu fui mãe nova, a gente ficou aqueles 5 anos ali esperando, comecei a perceber, não tomo remédio também, né? Parei um pouco o remédio, não engravidava. Vamos fazer uns exames que voltou a cólica, para ver o que está acontecendo, se está acontecendo alguma coisa. E da Duda você não teve dificuldade alguma? Nada, alguma. Engravidei normalmente, sem nenhum tratamento. Fazia uso de anticoncepcional ainda no período, quando eu engravidei da Duda. Porém, fiz um tratamento de gastrite, tomei um excesso de medicamento, fiquei internada um período. Então, assim, acho que deu uma desregulada aí, aquela coisa de muito jovem. Médico pergunta, tô tomando algum remédio? Você nunca associa a questão do anticoncepcional. E veio a Duda, eu falo que depois, mais tarde, nós fomos entender que foi um presente realmente na nossa vida, porque depois eu não pude mais ter filho, né? Por todo o processo de endometriose que nós vamos conversar aí. Tá. E da Duda, ela nasceu de parto normal ou cesárea? De cesárea. Duda foi cesárea. Tá. Mas mesmo porque não entrou em trabalho de parto? Porque não entrou, não tinha dilatação, né? O médico acompanhando e achou melhor, optou pela cesárea e foi feito. E também isso há 20 anos atrás era muito comum, né? Se marcar cesárea. Hoje que se fala mais em parto natural, parto normal. Naquele período era muito comum, né? Fazer cesárea. Uhum. E aí, quando foi que deu o start de você falar assim, poxa, não tô engravidando, da Duda foi tão rápido. Foi com os meus 26 anos, mais ou menos, 5 anos depois de ter a Duda. E aí, pelo menos assim, foi um médico lá de Americana, da minha cidade, que falou pela primeira vez esse nome endometriose, que até então eu não sabia o que era. Olha, Juliana, eu acho que você tem endometriose, então nós vamos iniciar com um medicamento para melhorar essas dores, esse fluxo. E aí foi o primeiro problema na minha vida. Ele me deu algumas injeções de Depo-Provera. E as injeções faziam um efeito contrário no meu organismo. Ao invés de eu não menstruar, eu tinha hemorragia. Aí voltava no médico, ele falava assim, não, tem algumas mulheres que sangram mais mesmo, é normal. Voltou a ser o normal. Tomei acho que umas 8 injeções daquela. E hemorragia atrás de hemorragia, e começou a ficar inconstante, até que um dia eu, por si só, falei, gente, não pode ser normal isso. Falei, como é que uma pessoa toma um medicamento e fica sangrando 30 dias? E começou a atrapalhar minha vida. Na época eu era professora, dava aula, de ter dias de estar dando aula na frente de uma sala e sentir vazando tudo puro sangue. Aquele transtorno e carro. Aí comecei a ter vários problemas. Não queria sair de casa porque vivia com hemorragia. Então, assim, e voltava no médico todas as vezes e ele me falava que era normal, né? Até que um dia eu fui pesquisar sobre endometriose e cheguei no nome ABEND, não sei nem se existe ainda, que era a Associação Brasileira de Endometriose. Entrei em contato, falei, olha, meu caso é assim, o médico disse que eu tenho endometriose, mas eu não sei mais o que eu faço, porque eu vivo com dor, sangro todos os dias, estou fazendo um tratamento e eu recorro a ele e ele me diz que é normal ter esse sangramento e tudo mais. E eu acho que não é normal, né? Então eu falei, eu preciso de alguém que cuide disso, que seja especialista. Na época ela me passou o contato de um médico de Campinas, que era, acho que até um dos presidentes da BEND. Falou, olha, tem um médico que cuida, que é mais especialista, que escreve livros. Falei, bom, vamos até lá, porque eu fui procurar, né? Entrei em contato com o médico de Campinas, ele viu meu caso, falou, Juliana, o seu caso é cirurgia amanhã. Eu já estava toda espalhada a doença, porque acho que esse excesso de sangramento também foi piorando, né, durante esse período, e acho que passou um mês, mais ou menos, nem isso, acho que umas 2 semanas já estava em cirurgia. Primeira. Isso porque lá atrás você já fazia exame ginecológico e sempre esteve tudo bem. Sim, nunca...
E fazia também, geralmente, ultrassom, mas não fazia intravaginal, né? Fazia sempre a ultrassom normal. E não se diagnosticava. Nunca tinha ouvido falar sobre endometriose até então, né? Então, pelo menos assim, eu falo que esse médico, mesmo ter dando medicamento, pelo menos assim, ele me deu um nome do que eu tinha. Então, nem de tudo não foi ruim. Né, acho que foi sim, faltou um pouco de zelo e de cuidado, de falar, olha, eu não sei o que está acontecendo, vamos procurar um especialista, porque eu percebi que muitos médicos também não sabem lidar com a endometriose, e naquele período era muito novo. Hoje se fala muito sobre a doença, mas há 20 anos atrás, você não tinham pouquíssimos médicos que estudavam sobre endometriose, que tratavam endometriose. E eu falo que foi uma pena, porque talvez tudo que eu vinha passar depois pudesse ter sido evitado, né? Se tivesse entrado com o tratamento correto naquela época, muito mais nova, né? Tinha vontade de ter outros filhos, então assim, me tirou esse poder, né, de escolha de ter ou não filhos, sim, né? Sim. E porque aí, quando eu fui para a primeira cirurgia, eu tinha os meus 27 anos, a Duda estava com 6 anos, eu perdi as trompas, né? Porque estava tudo acomedido, estava com muita aderência e não deu para salvar as trompas. Então, assim, imagina, você está fazendo todos os exames para engravidar, de repente vem o médico com um diagnóstico assim, olha, para mim e pro meu marido, você não pode mais ter filho, naturalmente, né? Vou me emocionar. Tem que se emocionar. Né? E isso, lógico, que causa em você, Ju, a primeira pergunta que vem, mas por que eu? sim, é isso. Né, você fala assim, o mundo cai. Né, você preparando para ter filho, de repente você recebe um diagnóstico, olha, naturalmente você não pode mais ter filho por causa da endometriose, por causa da cirurgia, no caso, né? E do médico, é um médico que maravilhoso, tratou de mim em vários períodos da vida. Foi assim, tinha aquele acolhimento de pai com a gente, explicou tudo detalhadamente. Na época eu estava com endometriose no intestino, um pedaço do rim, estava no ovário, no útero, estava por tudo. Daí ele falou assim, olha, teria que ter tirado o teu útero. Ele falou, mas como eu sabia que você queria tentar ser mãe e tal, deixei. Ele falou, deixei os ovários também, que na época, na verdade, teria que ter feito uma extração de tudo por ali. Ele falou, mas vamos tentar, né, manter o teu útero, deixei o colo do útero também, e vamos tentar tratar para ver se a gente consegue melhorar esse quadro. Fiz lá a videolaparoscopia, fez a limpeza, tirou as aderências, mas as trompas não teria mais. Então ele falou, olha, se você quiser tentar engravidar, a gente espera um período, porque agora passou por tudo isso e tal, e vamos usar o DIU. O DIU foi maravilhoso, fiquei 5 anos com o DIU. Aí o tempo passou, Maria Eduarda cresceu, aí aquele desejo também de ser mãe já estava um pouco mais distante. E a questão de ter que optar por uma fertilização também na minha cabeça, você ficava, será que sim, será que não? Acho que se eu não tivesse filho, talvez teria feito. Eu lembro que na época ainda eu conversei muito com o Gustavo, que é meu marido, sobre isso. E falei, o que você acha de tudo isso? Porque você se fora toda a dor, né, você se sente menos mulher, porque você não pode dar mais um filho. E você tem o teu marido, que poderia ter quantos filhos quisesse, né? Até que um dia ele virou para mim e disse assim, Juliana, se você não pode ter, eu também não posso. Nós somos um casal. Né? E quanto isso foi importante para mim nesse período, porque você se cobra demais. Que você já tem todo esse processo por trás de você, que você já se autocobra o tempo todo. Então isso para mim foi libertador naquele momento, de falar assim, olha, tudo bem, a gente não pode. Né? Então aí eu acho que eu fiquei mais tranquila, né? Comecei a me cobrar menos, se der para ser, vai ser. Se não der, ok, né? Tudo bem. A gente já teve uma filha, assim, agradece a Deus e olha para essa filha que a gente já teve, né? Se não puder ter mais, ok, a gente já teve essa experiência de ser pai, né? Então foi onde eu comecei a olhar para a maternidade de uma outra forma também, porque eu me cobrava demais. A minha importância era poder ter outro filho, né? E aí, quando tirei o DIU, começaram de novo as hemorragias e dores. Aí conversamos sobre. Foi onde o médico falou, agora é a hora. Ou você quer tentar engravidar, fazer uma fertilização, ou nós vamos ter que tirar o útero. Eu com 31 anos, jovem, né? Foi uma decisão, assim, super difícil. Mas no momento eu tinha tanta dor
Porque eu só pensava em me livrar da dor, né? Você fala assim, a dor todos os dias, e aí você começa a tomar remédio, aí começa a não fazer mais efeito, aí você toma outro, aquela coisa toda. Falei, então vamos pra cirurgia. E lá fui eu pra segunda cirurgia. Tirei o útero aos 31. E se eu soubesse que fosse tão libertador, acho que eu teria tirado antes. No nível de dor que eu tinha, pra mim, no momento, foi assim, maravilhoso. Falei, nossa, gente, dá pra viver sem dor, né? Dá pra voltar a viver. Porque eu estava assim, e claro que junto com isso veio uma depressão, veio um tratamento para depressão, aí veio o ganho de peso, porque você toma um monte de medicamento, aí também você já tá lá no fundo do poço, você muitas vezes é difícil sair, você quer comer o mundo, você quer descontar na comida, muitas coisas, né? Então você vai tendo que lidar muito com o emocional, porque assim, você queria ser mãe, você queria outro filho, então assim, você vai aprendendo, olha, eu não posso mais. E se eu tivesse feito o tratamento, se soubesse disso lá atrás, se o médico tivesse tido uma outra postura, será que seria diferente? Ou cada um tem, né, o teu destino e era isso. Então você fica com esses questionamentos muito o tempo todo. Então quando eu tirei o útero, o que eu mais pensava era essa questão de melhorar a dor, né? Era a questão da dor que era terrível. E sim, te impossibilitava de trabalhar, de fazer outras coisas. E assim, eu sou super ativa, então eu não queria ser derrotada pela dor. Então, muitas vezes, trabalhava numa escola, você tem uma responsabilidade, você está com alunos ali. Então, se eu ia de manhã dar aula, eu tinha que dar conta de 1000 alunos, às vezes, num período. Então, você falava assim, como é que eu vou faltar? Então, se você, né, vestia lá uma roupinha, ia dar aula e como se nada tivesse acontecendo. Então, muitas vezes, trabalhava com muita dor. Então, realmente, assim, até foi um dos motivos de eu ter mudado de profissão, porque chegou em dado momento, eu falei assim, gente, porque para quem não entende, gente, nunca ache que cólica é frescura, porque as pessoas não sabem o que a gente passa. Então, assim, às vezes tinha que se ausentar do trabalho e falar, eu estou com cólica, né? As pessoas não entendem isso, acham que você está fazendo um corpo mole, que você não quer trabalhar, mas é que o nível de dor que é fraca. E o nível de dor era tão grande que você não conseguia. Então, tinha dias que realmente te impossibilitava de fazer coisas que não é para ser impossibilitada. Então, você vai aprendendo que tem que ter outros caminhos. E eu falo que, assim, quem tem endometriose, a gente acaba virando um expert na doença. Porque são tantos diagnósticos errados, tantos médicos que não conhecem sobre o assunto, né, e que dão tratamentos pra gente que, às vezes, não são os melhores. E falta, às vezes, um pouco de humildade também, de reconhecer da parte médica, olha, eu não sei ir a partir daqui. Então, passe por um colega especialista que vai te encaminhar melhor, né? E a gente fica sempre para lá e para cá, sem saber muito o que fazer, e você vai no médico, um fala uma coisa, outro fala outra, até você achar um caminho. Então, como é difícil você achar esse caminho e poder entender que você não tem que viver com essa dor, que você consegue ter uma vida mais sadia, né? Porque te impossibilita até de ir para uma atividade física. Aí você vai no médico e fala assim, você tem que fazer... Como? Que você tá com dor todo dia? É difícil, né? Não consegue. É verdade. E o importante também aqui, Ju, a histerectomia aí no seu caso foi da cólica e o alto fluxo. Sim, alto fluxo. Então, além da endometriose... Ficava com adenomiose também na época. Tinha adenomiose. Sim. Então, por isso que foi aí optado pela retirada do útero para tratamento da adenomiose. Exato, exato. E aí você viveu bem quanto tempo, Ju? Vive bem longos 10 anos. 10 anos. Maravilhosos, então, achando que eu estava plena, não existia mais endometriose na minha vida. Dos 31 porque aí não tinha, 40. até meus 40, né? 41 quase. Não tinha mais nenhuma dor. Então, assim, a qualidade de vida melhorou super. Consegui perder peso, fui fazer atividade física. Estava, assim, plena, não tinha mais dores de endometriose. Achei que nunca mais ia ter endometriose no meu caminho. E aí, passaram os anos, voltei a ter dores recentes, né? O ano passado, na verdade, o ano retrasado. Dores muito fortes, mas era uma dor diferente, porque com a retirada do útero, você não tem mais menstruação. Então, eu não tinha aquela cólica mais. Era uma dor perto do meu umbigo, do lado esquerdo, uma dor muito, muito pontual. Aí começou toda aquela luta de médicos de novo, né? Fui no meu ginecologista, que me acompanhou, que fez as outras 2 cirurgias de endometriose. Ju, tá diferente, não é de endometriose isso aqui. Deve ser do seu intestino.
vai a Juliana pro médico do intestino. Aí o médico do intestino, não é, procure um gastro. Vai no gastro. Eu fiquei 6 meses com dores diárias, acordava com dor e ia dormir com dor, sem ter um diagnóstico. Se fazia exame, mas não sei, ressonância, tomografia. O que você pensar de exame nesses 6 meses eu fiz. Endoscopia, colono. Tudo. Não aguentava mais médico, aí veio de novo um quadro depressivo, porque você fala assim, gente, eu não tô maluca, eu tenho uma dor, a dor existe, e faz exame e não dá nada. Eu falava assim, como que não dá nada? Eu tenho uma dor insuportável, chegou a ponto de não conseguir ter uma relação sexual. Eu tinha uma relação sexual, no outro dia eu ficava de cama com dor. Muitos dias você pensava assim, gente, pra que eu vivo? Né? Eu já não consegui ter filho, aí vem toda a culpa, toda a cobrança de novo. Já não pude ter filho, agora eu não consigo ter uma relação sexual com meu marido. Como é que você fica? Então o emocional da gente vai lá pra baixo. Então aí vai pra psiquiatra pra cuidar da parte emocional também, porque ninguém fica bem com dor. E demorou muito de novo, né? 6 meses nessa agonia, sem saber o que tinha. Aí não conseguia fazer atividade física, me proibiu de fazer várias outras coisas, porque você tinha dor. Aí toma um remédio, toma outro, à base de opioide, e aumenta a dose, morfina, e nada, aí vai parando de fazer efeito. Chegou um momento, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Cheguei um dia desesperada no meu médico em Campinas. Falei, doutor, não sei mais o que eu faço. Falei, eu não tenho vida, eu só tenho dor. Falei, eu tô péssima emocionalmente, porque não tinha como ficar bem, né, diante desse cenário. E ele falou assim, olha, vamos fazer um bloqueio do nervo, porque não sei o que é, para tentar ajudar, porque como eu tinha dor na relação e tal. Era bloqueio do nervo pudendo. Isso, exato. Que ele achava que era uma dor, uma neuralgia do pudendo. Exato. Tá? E, ô Ju, essa dor, para quem tá nos ouvindo, onde que ela era? E como que ela era? Gra, eu falava que era uma impressão que eu tinha uma faca se enfiando na barriga o tempo todo, né? Que ela é uma pontada de faca. Ficava bem ao lado do umbigo mesmo, aqui do lado esquerdo, um pouco abaixo. Então era uma dor muito pontual. Você perguntasse pra mim, Juliana, onde dói? Eu falava, é aqui. Ia no médico, fazia ressonância, tomografia de abdômen, mas eu acho que não pegava a parte específica, não sei, acho que você pode falar melhor disso, né? Acho que tinha que fazer de parede, fazer um de abdômen total. Enfim, não se pegava essa lesão do abdômen. Porque a maioria dos exames de diagnóstico, por exemplo, seja o mapeamento, que é o ultrassom e a ressonância, a gente olha a parte pélvica, né? Sim. E a extrapélvica, o diafragma, enfim. Você não vê o músculo. Que essa era a questão. E como você falava que era muito pontual, quando a gente aponta, ela não é uma dor visceral. Visceral dói em faixa. Pontual é uma área acometida. Isso é músculo, isso é região. Entende? Então aí por isso, ressonância de parede abdominal. E aí não se pedia. E aí lá, né, você foi tentar fazer o bloqueio. Sim. Aí, depois de todos esses exames, passar por tudo isso, 6 meses procurando, né, o que tinha e não se achava, eu comecei até a duvidar. Falei, gente, será que eu que tô ficando maluca, eu não tenho essa dor e eu tô, sei lá, porque você fazia o exame e não tinha nada. Você ia no médico, olhava e falava assim, olha, o que tem de endometriose aqui é muito pouco pra você tá com essa dor de tamanho, então não era endometriose. Comecei a pensar que tinha um câncer, sei lá o quê, porque eu falei, gente, alguma coisa tem, porque tá doendo, né? Daí fui fazer esse bloqueio. Eu falo que Deus vai encaminhando as pessoas na vida da gente, né? Encontrei um anjo também, fora a doutora Gra, que é meu próximo anjo, que vai aparecer na história, mas teve o Kleber, Dr. Kleber de Campinas. Kleber Cursino, para quem não conhece, ele é radiologista lá. Exatamente. Esse procedimento... Com foco de endometriose. E esse procedimento de bloqueio do nervo pudendo, ele é feito guiado pelo ultrassom, né? Kleber olhou para mim, né? Eu falo que assim, o Kleber olhou para minha dor... Te escutou. Me escutou, ouviu o que eu estava sentindo. Até um super beijo, Dr. Kleber, já fui agradecer pessoalmente com o senhor. Foi assim, divisor de águas na minha vida. Fui fazer esse bloqueio, ele olhou meus exames e falou assim, Juliana, por que você está fazendo esse bloqueio? Porque o médico pediu para vir, né? Ele falou assim, olha, esse bloqueio é sério,
tem vários riscos, é um bloqueio delicado. Ele fala, eu tô olhando seus exames e tô achando que você não precisa fazer esse bloqueio. Ele falou assim, do que a gente tá conversando, você tá me explicando os seus sintomas. Ele falou, eu acho que isso não vai resolver o seu problema. E ele falou pra mim, onde dói? Eu falei, aqui. Ele falou, então peraí, vamos na outra sala comigo. E antes de eu fazer o procedimento, nós vamos fazer um ultrassom. Pra eu ver. Catou o cursor do ultrassom, botou na onde era dor. Começou a rir e falou, olha, tem uma boa e uma má notícia, né? A boa é que você não vai fazer esse bloqueio hoje. Na época tinha até feito pagamento, já Tulê falou, pode passar, pegar sua nota de volta, você não vai fazer isso hoje. Só que a má notícia é que você tá com uma endometriose no músculo do abdômen. Ele falou, isso dói pra caramba, porque tá no meio do teu corpo, tudo que você movimenta dói. Caí em prantos de choro, eu falei assim, alguém descobriu o que eu tinha, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Com o ultrassom, um exame simples. Aí ele falou pra mim bem isso. Ele falou, sabe o que acontece? Às vezes os médicos não ouvem o paciente. Às vezes os médicos procuram eu fiz exames que você pensar, né? Vi pra São Paulo e pra Campinas e faz um exame específico e outro. Ele falou, foram tão além com você e não olharam o simples. O básico. O básico. Ele falou, então é isso, vou ligar pro seu médico, vou falar que não faremos esse bloqueio hoje. E depois você vê sobre cirurgia. Ele falou, porque o seu caso é cirúrgico, não tem o que fazer. Tem uma lesão grande no músculo do abdômen. E você imagina, o músculo do abdômen, você faz no abdominal, você morre de dor. Imagine você com uma lesão ali, todo dia, no meio do teu abdômen. Você vai levantar da cama, você sente dor. Tudo doía. Você vai fazer um abdominal, você sente dor. Na relação sexual, você usa o abdominal, você vai sentir dor. Para evacuar, você usa e faz a prensa abdominal. Para fazer xixi é a mesma coisa. Então vira uma dor crônica. E 6 meses com dor sem tratar, né? Só tomando remédio para dor, a dor vai intensificando, né? Vai piorando. E daí voltei ao meu médico. Bom, saí feliz da vida. Falei, não, agora vamos fazer uma cirurgia, vai ficar tudo bem, né? Vai dar tudo certo. De novo, já tinha passado. Eu falei, ai, graças a Deus, eu sou o que é. Vamos. Aí cheguei no meu médico de Campinas. Ele me disse assim, olha, Juliana, dessa vez eu não te opero. Eu falei, como assim, né? Falei, as 2 outras cirurgias tinha feito com ele, uma pessoa que confiava super. Eu falei, se agora até ele falou não opero, joguei a toalha, ferrou. Eu falei, acabou a minha vida, porque não vai ter cura isso aqui, né? Ele falou assim, viver assim, acho que é isso que eu pensava. Juro por Deus, tinha um dia que eu acordava de manhã e falava assim, acho que eu vou pegar meu carro, vou atravessar a rua, vou me enfiar na frente de um caminhão, porque vai resolver meu problema. Porque você fala assim, a situação de desespero era tão grande que você não vê saída para aquilo, né? E o médico que você... Quando te fala isso, ele me falou simplesmente, eu estava tomando Tilex com frequência, né, que é um opioide, aí aumentou a dose, só aumentava a dose. Ele falou para mim, olha, é uma cirurgia aberta, é um músculo, pode dar uma necrose, você pode ficar mal. Só faltou falar assim, você vai morrer se você fizer a cirurgia. Só faltou isso, né? Não tem o que fazer, então você vá para casa. Se eu fosse você, não faria nada, não faria cirurgia aí. Toma remédio quando dói. Foi isso, gente. E vai levando. E vive. E vive. Eu lembro que eu fechei a porta do consultório dele, daí virei pro meu marido e falei assim, queria saber se fosse a esposa dele, que não conseguisse ter uma relação sexual, que no outro dia ficava de cama, se ia ser essa postura dele. Eu lembro que foi essa a minha fala. Que eu fiquei assim, tão decepcionada, eu falei, gente, como assim, né? Não tem o que fazer, não tem cura, não tem nada. Liguei na época pro Dr. Kleber, mandei mensagem e tal, falei, meu médico disse que não vai operar, que tem muito risco e tal. Ele comentou comigo, ele falou, olha, tem uma médica que eu sigo, que cuida de endometriose, que eu já vi vídeo dela, tenta ir pra lá, vai pra São Paulo, né, se Campinas não resolveu, né, aquela coisa, interior não tem ninguém, vão pra Campinas, sem ninguém em Campinas, vão pra São Paulo. Aí, foi o meu outro anjo na vida, né, a quem eu sou extremamente grata. Eu falo que ela não sabe o bem que ela fez pra minha vida, né, me fez voltar a viver, a verdade foi essa. Então, quando ela me disse assim, você quer vir pro podcast? Gente, não tinha nem como falar que eu não vinha pra essa mulher, né? Então, a gente deixa a timidez de lado e tá aqui.
Ai, Mas assim, eu falo que quando a gente tá num nível de dor tão grande, a gente só quer melhorar, né? E assim, sou muito grata também ao meu marido que me acompanhou durante todos esses anos. E assim, sempre foi muito compreensível com toda essa situação. Porque quando você tem endometriose, você busca um amparo, você tem alguns grupos de apoio de mulheres, e você vê relatos assim de maridos que terminam casamento, porque imagina ter uma mulher com dor, né? Acha que é frescura. E assim, ele sempre foi extremamente compreensível com essa situação, né? Com tudo isso, porque não é fácil também para ele, eu sei, né? E quando eu vim até a Gra, gente, eu tava morrendo de medo, porque o médico disse, olha, fazer a cirurgia é perigoso, é uma cirurgia aberta, é um pouco mais séria, né? As outras foi feito por vídeo. E tem que abrir o teu abdômen de fora a fora, como um corte de uma cirurgia de abdominoplastia, para quem nunca viu, um corte grande, né, Gra? Uhum. Então a lesão era grande, tinha que pôr uma tela, tinha um pouco mais complicado do que uma cirurgia convencional, né? Tem um monte de obstáculos aí. Vim até a Gra, ela me confortou também me olhou como ser humano, olhou para a dor. E o que eu achei aqui muito interessante na sua clínica especificamente, que vocês olham a endometriose como um todo. Todos esses meus anos de tratamento com o paciente de endometriose, eu nunca tinha ouvido falar sobre fisioterapia pélvica. Eu nunca tinha ouvido falar que eu precisava tirar totalmente o glúten da minha alimentação. Então, assim, são coisas que não se falam. A gente faz uma cirurgia e continua vivendo, faz uma cirurgia e continua vivendo, como a gente sempre viveu. Então, não olha para o depois, para o tratamento, né? E aqui vocês olham o todo. Então, assim, a fisioterapia pélvica também mudou minha vida. Falo que, assim, é chatinho no começo de fazer, mas é tão libertador quando você vê que a área, né, fica mais tranquila de se trabalhar para você ter uma vida também de qualidade. Então, eles olham para a doença como um todo. E para o paciente também como um todo. Então, acho que isso faz toda a diferença, sabe? Foi quando eu comecei a fazer outros tratamentos também, até antes da cirurgia. Tive esse acompanhamento pós-cirúrgico também. Fui, assim, pra cirurgia com muito medo. Acho que foi a pior, assim, que eu já passei por outra história de endometriose, tinha alguns outros problemas de saúde aí que daria um livro, né, Gra? Mas de endometriose foram essas. E daí, falando com a Gra falou assim, ó, Ju, como o corte é muito grande, vamos entrar com um cirurgião plástico também, pra fazer junto. Aí fui numa consulta com o cirurgião plástico, voltei de lá aos prantos, porque ele olhava assim, minha barriga falava assim, Juliana, não tem pele aqui. Pode ser que o seu corte não feche, pode ser que dê necrose. Tudo que o médico já tinha me falado lá em Campinas, eu saí de lá chorando, entrei na grade desesperada. Ela falou assim, não, calma, como assim? Vai dar tudo certo, eu já fiz essa cirurgia, tenho um acompanhamento. Juliana, fica tranquila que vai dar certo. E aí eu acreditei que ia dar certo, porque, gente, também eu não tinha escolha, né? Porque assim, ou melhorava, pior do que tava, eu falei, não tem como, né? Tava com dor diária. E foi assim, gente, um divisor de águas de novo na minha vida. Eu falo que foi quando tirou o útero, que foi assim, um alívio de, nossa, vou viver de novo. E agora tô vivendo esse outro alívio, né? De não ter dor, de acordar bem, de conseguir trabalhar, de fazer minhas coisas, né? Tem tudo isso. Viver a vida. Viver, né? a vida. Levantar. Você sabe que é uma coisa interessante, primeiro, né? Falando do Kleber. Não conheço ele pessoalmente. Não conheço. E sou tão grata a ele por encaminhar. E, assim, a qualidade técnica dos exames do Kleber são excelentes. Então, a rede social nos traz amigos. Sim. Que a gente muitas vezes não conhece. E gratidão. Por tudo que se envolve dentro de uma rede social. É muito louco. Exato. Essa teia que a rede causa, né? E com relação à sua cirurgia, eu vou falar de 3 pontos aqui que eu acho extremamente importantes. Um deles é a endometriose em parede, em músculo. Ela tem 3 sinais que são patognomônicos. O que seria isso? 3 sinais clássicos. A dor abdominal, a palpação do nódulo e cirurgia prévia. E era o que a gente tinha. Né? Então, a gente já tinha a cesárea lá atrás, que poderia ter sido.
né? Ah, veio da onde? Eu não sei se veio da cesárea, eu não sei se veio das laparoscopias, mas veio de algo. Então, tinha a dor pontual. Isso é essencial para a gente acender a luz. Extremamente pontual, né? Era uma dor bem específica. É aqui. A dor é aqui. Pontua, acenda a luz. Isso pode ser endometriose em músculo reto abdominal. E o teu especificamente, ele vinha para o músculo e infiltrava a aponeurose, que é uma camada mais fibrosa para justamente não dar hérnia, digamos assim. Por isso que a gente teve que pôr tela. Cortamos aí em torno de quase 5 centímetros, colocamos a tela para fixar. Quando o Kleber ele fez o mapeamento, além do nódulo, ele via outros focos de endometriose, mesmo não tendo útero. Então, quando a gente fala, né, a endometriose, tô curada, até a página 2. Sim, que a gente imagina, né, que tira o útero não tem mais, né, tira o ovário não tem mais, aquela coisa toda. Então, tira tudo e pronto. Não é bem assim, é isso que a gente tem que colocar, os focos estão lá e podem ser nutridos pelo ovário, pelo tecido adiposo, que converte em um hormônio específico que nutre. E Ju, eu fui, a cada paciente que a gente foi chamando aqui, eu fui pegando o seu histórico. Existem, Ju, graus de endometriose, tá? Do grau 1, que é o mais leve, até o grau 4, que é o mais grave em número de pontos. E aí eu peguei o teu número de pontos, Ju, da endometriose, tanto da parte pélvica mesmo, sem um útero. E aí o grau 4 é acima de 21 pontos. A gente classifica como grau 4. E a endometriose que lá tinha, que agora não te pertence mais. Amém, amém. Ela tinha 38 pontos. Então, era um quadro grave, que a gente tinha que ressecar realmente. Então, não só a parte do músculo, mas da parede pélvica. Do restante também. Do restante daquele colo, tudo que ficou lá. E olha, Juliana, o quanto raro é, né? Uma endometriose em músculo reto, ele tem uma incidência de 0,9% a 3,5% na população. É muito baixo. Acho que é por isso também o desconhecimento da parte médica. Né? Que você não imagina que eu fui em vários médicos e nenhum imaginava que fosse da endometriose. Todos achavam que fosse alguma outra coisa. Um até falou pra mim assim, mas a dor é muito forte, será que você não acostumou com a dor e você tá, tipo, imaginando que tem uma dor? Eu falei, não tô imaginando que eu tenho uma dor, eu realmente tenho uma dor. Ela existe, tá aqui, ó. Ela existe. Tá aqui, eu toco e eu mostro onde ela é. E é uma dor imensa. Eu falo que assim, que até a gente acaba se acostumando tanto a ter dor, que eu acabei ficando uma pessoa muito resistente à dor. Então, quando eu falo assim, estou com dor, é porque eu tô com muita dor. Porque já não é qualquer dor que te derruba, porque é uma dor tão forte. E eu falo que assim, ela não tem freio. Você amanhece com ela e você dorme com ela. Os remédios amenizam, mas não cortam. Né? Essa endometriose, eu falo que de todas as outras vezes que eu tive, essa foi a que mais me pegou por causa da dor mesmo. É uma das endometrioses mais dolorosas, Ju, do músculo. Eu bem percebi. Ele contrai. Imagina um nódulo contraído através de um músculo. Isso dói demais. Né? Dói demais e muitas vezes subestimada. Não só pelo meio médico, mas sim pelos familiares, que às vezes acabam questionando. Sim. Eu ouvi de familiares próximos assim, mas que bom que você tem uma condição de vida ok, que você pode se tratar. É isso. Quem disse que você ainda não ter tem condição de vida boa você às vezes não tem o direito de reclamar que você tem uma dor, né? Então assim, as pessoas não entendem, não têm noção da dimensão da dor. Eu brinco que o meu médico de Campinas sempre falava assim, que a endometriose é uma doença benigna, mas que de benigna não tem nada pelo que ela faz com as mulheres, né? E quando eu me refiro à endometriose, eu lembro sempre disso.
Acho que assim, não é... Você fala, tem risco de... né, no começo, a gente muito sem informação, falava assim, tem risco disso virar um câncer, né? Alguma coisa assim, isso é o primeiro medo que você tem, né? Não é essa a questão. A questão é a piora da tua qualidade de vida. Então, meninas, quem tem endometriose, quem foi diagnosticada, não é normal ter dor. A vida após a dor. Claro que assim... a gente às vezes não tem o conhecimento sobre as coisas, mas vá buscar, vai se informar, existem bons médicos, então assim, invista em você, na sua qualidade de vida, quanto isso é importante para ter uma vida boa e digna. Todo mundo merece viver sem dor. Então assim, não se acomode com essa dor, porque ela não é normal. Você sabe, Ju, que agora você falando para elas isso, eu coloquei uma frase assim, o que a endometriose mostrou para você, Graciela, tá? De cada uma das pacientes que eu trago aqui. E aí eu coloquei uma palavra para cada uma de vocês. Então, para mim, a sua palavra que me define é não aceitar a derrota. Nunca, jamais aceitar a derrota. Isso me define muito em você, porque você foi persistente. Muito, porque eu falei, gente, isso não é pra mim, não vou viver assim. Isso não é meu, é um momento, vai passar como passou das outras vezes. Eu vou atrás, não é possível que algum médico não tenha uma outra solução pra mim. Simplesmente fechar uma porta e falar, vai pra casa e fique com dor? Como assim? Ainda de um médico que você confia, de um médico que você já operou outras vezes. Então, assim, eu me vi sem saída, sem saber o que fazer. Né, de chegar em casa e falar o que eu vou fazer agora da minha vida. Tenho um problema, descobri, pelo menos assim, foi todo um processo, cada mérito com o seu médico, eu acho que assim, não desabona, é um profissional excelente, excepcional, só que no momento eu acho que ele também não sabia muito o que fazer e também, às vezes, faltou um encaminhamento, né, e daí eu conversei com ele na época, eu falei assim, será que não é bom eu fazer uma fisioterapia pélvica? Aí ele falou, tem alguns profissionais, que nem eu dava muitas vezes soluções para as coisas, né, olha, eu pesquisei sobre o uso do canabidiol também, que eu acho que é importante a gente falar, que é uma coisa que você tem muito preconceito também ainda, né? Sim. Na época eu ainda falei pra ele assim, vejam uns médicos que fazem os tratamentos alternativos pra dor, será que não é legal pra tirar esse monte? É válido, vai tentar. Então assim, entendeu? Eu que sempre fui atrás dos tratamentos, né? De não aceitar mesmo. Falei assim, gente, eu não vou viver assim, porque eu sou jovem, eu tenho uma vida pela frente, brinco com a minha filha agora, minha filha tá com 21 anos, já pensa em se casar em breve, daqui 2 anos, aí eu falei, quero ter neto, quero correr com os meus netos, quero estar saudável, né? Assim, ainda mais essas mães mais frustradas, né, que queria ter tido filho e não teve mais, então não vê a hora de ter criança por perto. Então, assim, eu falei, tenho que ser uma pessoa saudável, eu tenho pessoas que dependem de mim também, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, eu quero estar bem pra viver com eles. A gente ama viajar, a gente ama fazer as coisas. Então eu falei, não vou aceitar esse quadro, eu vou reverter, eu tenho certeza que vou voltar a ficar bem como estou voltando. Claro, foi uma cirurgia um pouco mais complicadinha, a recuperação não é fácil, a gente sabe ouvir as pessoas que falam que fizeram cirurgia também sobre endometriose, é sempre assim, não é fácil o processo de cirúrgico, ninguém quer operar, óbvio que a gente não gosta, mas eu passei por várias, a gente não quer falar, tudo isso de novo, você já sabe o que vai acontecer, e dessa vez eu fui um pouco mais preparada para dor, porque sabia que ia mexer numa região que é mais dolorida. Então assim, foram 6 meses aí para estar voltando a todas as atividades normais, né, Gra? Mas agora fez 1 ano, dia 30 de janeiro que eu operei, então assim, estamos recentes ainda, já voltei para atividade física, tô bem, tô sem dor, já consigo namorar, né, já tenho uma vida melhor com o marido também, então isso, eu falo que não há preço. E o Ju, o que você sentiu a partir do momento que, depois de um tempo de pós-operatório, você começou a ficar sem dor? Que momento que foi esse que você falou? Então, eu falo que assim, a primeira vez que eu tive uma relação sexual que não doeu, eu comecei a chorar. Me deu uma crise de choro. Eu falei assim, nossa, não acredito que eu consigo e não vou ficar com dor. Então, assim, sabe aquele alívio? Eu falei, nossa, voltou a ficar tudo bem. Eu acho que foi esse momento de poder ter uma relação com qualidade e falar assim, tô bem porque você não se sente, né, mais assim, capaz de viver uma vida normal. Então, assim, a partir de agora, tá tudo bem de novo.
um alívio, né? Aí quando você vai voltando pra atividade física, claro, mexer com o abdômen, a gente fica com medo. Começa os exercícios os primeiros, começou a pegar o abdômen, você já não sabe. Ai, Meu Deus gente, do céu. é da cirurgia que tá doendo? Não, é por causa do exercício que dói, mas aí tudo você, né, tem um cuidado. E agora eu tô voltando aos poucos a cuidar da alimentação de novo, porque você passa por um período também depressivo, né? Um quadro extremamente depressivo, porque a dor já causa isso. Minha psiquiatra falava, Juliana, você tem que respeitar o teu momento, né? Agora é o momento da dor. E é isso, né? Então olha pra isso hoje e pensa sempre assim, não vai ser isso pra sempre. É um período, você não é uma pessoa depressiva, você está com uma depressão porque você tem um quadro de dor. E ela falava pra mim, qualquer pessoa que acorde com dor e vá dormir com dor, vai ficar depressiva. Não existe, não tem como. Você não tem qualidade de vida. Você não consegue fazer nada. Se você faz uma caminhada mais intensa, dói. Até caminhada doía. Eu falava, gente, o que eu faço? Não conseguia fazer nada. Né? Eu falei, então, tanto que eu descobri, por causa disso também, comecei a fazer exercício, começou a doer. E eu tinha tido uma perda de peso significante no período. Então, assim, pegava mais perto do abdômen ainda. Então, qualquer movimento que fazia doía também. Eu falei, gente, não é normal, né? Você começa... E, gente, a gente conhece o nosso corpo. A gente sabe quando não tá legal. Então, assim, começou a ter uma dor diferente, vá atrás. Porque, às vezes, você consegue antecipar, né, Grau? O tratamento não chegar Sim. às vias de fato. Às vezes, você consegue antecipar uma cirurgia. Sim, total. E o tempo do diagnóstico e tratamento é imprescindível pra gente. Porque quanto mais tempo se leva, esse tempo entre o diagnóstico e esse tratamento, o dano neurológico de neuroinflamação é muito significativo. Então, aqui o Endo Experience Podcast no mês da endometriose é para isso. É para mostrar, é para disseminar mais essa informação de que, por favor, né, corram atrás, vão, busquem, né, a mídia social tá aí, o Google tá aí para você buscar determinado profissional perto de você para isso, mas que esse profissional saiba te ouvir. Eu Sim. acho que a primeira coisa é essa, não é para olhar o exame que tá aqui, ó. É para olhar para ela, para essa pessoa que tá aí. E eu, Ju, eu tenho a seguinte coisa, assim, o seguinte preceito na vida, né? Sempre se coloque na posição do outro, né? E se fosse comigo? E se fosse com a minha mãe? Com minha filha? Como eu gostaria de receber essa informação, né? Então, não é à toa que a gente pega na mão aqui. Ah, nem fale. E dá abraço, e tem hora que a gente para a consulta e fala, não, espera aí, Se vem me dar um abraço. né? Me dar um abraço, que eu acho que essa troca de energia e falar assim, a gente tá junto, independente, né, do que aconteça. Nossa, mas vai necrosar? Calma, independente do que aconteça, a gente tá Nós vamos aqui. tentar, né? Vamos fazer dar certo juntas. Eu acho que isso é importante, que você olhou pra mim e não desistiu, né? Você falou, não, vamos tentar. E você não sabe o bem que você fez na minha vida. Sou extremamente grata a você por tudo isso. Sempre você. Ju, eu que agradeço sempre. E eu quero agora convidar 2 pessoas que estão lá morrendo de vergonha de entrar, tá? Estão morrendo de vergonha, mas vocês vão entrar agora. Eu preciso mostrar essa família linda aqui que você tem, Ju. Sim. Porque a base de tudo é a família. Com certeza. Eu falo que assim, a gente tem força por eles também. Sempre foi por eles. Sempre por eles. Como não, meninas? Acabar um podcast em família. Que a família, como eu falei pra Ju, é a nossa base. E dessa base, nós temos um casal, um pai e uma mãe, que me trouxe um presente para cuidar. Que é a Duda. Né, Duda? A gente sabe que a endometriose ela tem um potencial hereditário. E eu falei no início do vídeo que 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Porém, quando se trata de uma parte hereditária, essa mulher que nasceu, por exemplo, em um ambiente familiar que já tem um histórico de endometriose, ela tem 7 vezes mais chance de ter. Então, de cada 10 mulheres, 7 terão endometriose. E isso é um impacto muito importante para a gente falar para a família brasileira.
sobre essa necessidade de conscientização de que, como a Ju falou, cólica não é normal. Ju e Gustavo, primeiro, muito obrigada pelo carinho, pela confiança de virem de longe, de aceitarem a cirurgia, de confiarem em toda a equipe. E, Gustavo, eu te agradeço pela frase que você falou para Juliana lá atrás, quando ela tinha 27 anos. Isso. Se não for para engravidar, né? Se você não pode... Eu também não posso. Eu Nós também somos um não casal. Exatamente isso. Gu, eu queria que você falasse um pouquinho aí, se puder, coloca um pouquinho o microfone perto de você, sobre isso e sobre a importância dessa junção, né, familiar, do entendimento para o homem frente à mulher, que eu acho que isso é a dor maior do homem, é a impossibilidade de ajudar essa mulher e de tirar a dor dela. Exatamente, doutora. Primeiramente, muito obrigado por você ser esse anjo na nossa vida que apareceu e que ajudou muito a gente, muito mesmo a nossa família. E sobre isso que você falou, sobre ser um companheiro, um parceiro, eu sempre tentei ser isso com a Juliana, sempre, desde quando foi a descoberta dessa doença, desse diagnóstico, eu sempre tentei apoiá-la, sempre tentei estar do lado dela, sempre tentei me colocar no lugar dela, tentar entender a dor. Com certeza, muitas vezes eu não entendi, muitas vezes eu fui falho, sim, com certeza eu não entendi, mas eu tentei muito, muito estar do lado dela, e eu sou o marido dela, eu sou o esposo dela, eu entendi que ela precisava de mim, então eu tinha que estar lá. Eu amo ela demais, eu tinha que estar do lado dela, eu tinha que apoiá-la. E vou continuar sempre. Então eu acho necessário uma mulher ter esse tipo de apoio, essa ajuda, esse companheirismo do lado, para tentar passar por tudo isso, que não foi nada fácil. Nada. A gente sabe, só a gente sabe o que a gente passou lá entre as quatro paredes, lá em casa. Pouquíssima gente sabe o quão difícil é essa situação, o quão complicado é passar por tudo isso. Nós somos uma família de chorão. Você sabe, né? Agora entre aqui, né? Como se fosse o ao vivão. Eles estavam morrendo de vergonha de entrar, gente. Né, Juliana? Sim. Nós lá, vamos entrar. É importante isso. Porque é importante a gente mostrar que a gente chora, que tá tudo certo. Sim. De mostrar que às vezes a gente tá errado e eu não vi a dor do outro. Entende? Sim. E mostrar que depois disso tudo, fica tudo bem. Fica tudo bem. Graças a Deus. Passa, né? Fica assim. São os degraus. Eu falo que a gente tem vários obstáculos que acontecem na vida e as cicatrizes também fazem parte da gente, né? Eu falo que elas estão ali pra te lembrar que você tem uma história de dor, de superação, de luta, mas que você venceu. Isso é primordial. E assim, independente, né, Ju, de ter apenas a Duda, era ela. Era ela. Sim, Era ela. Ela era ela. Eu sempre brinquei que a Duda, ela é aquela frase de assim, Deus escreve certo por linhas tortas. A gente namorava, a Juliana engravidou. Sim. A gente não era casado, tomando anticoncepcional e éramos super novos. Como assim? Como? Por que a gente lá tão nova? Depois a gente foi entender as linhas tortas que Deus escreveu, entendeu? Que a gente não conseguiria ter mais filhos. Sim. E você, Dudinha? É. Aí nasceu Dona Duda. Dona Duda. Que aí, até novamente, muito obrigada, porque uma coisa é a gente ir para um médico e outra coisa é a gente entregar a pessoa mais importante da nossa vida para o médico. Sim. Entendeu? E Duda tá aqui. Foi muito importante você trazê-la, né? Sim, para exames, para avaliar, né? Porque como tem essa tendência hereditária, é muito importante a gente ter um controle de quem está do nosso lado.
Exato. E ela sempre prezou por me levar para médico, desde quando eu comecei a menstruar, eu tinha cólica, mas não de ter que parar no hospital, mas era uma cólica um pouco razoável. E aí ela me levou pro médico lá na nossa cidade para pelo menos tentar ajudar a não ter que passar pelo que ela passou. E eu acho que esse cuidado é muito importante, até para mães com filhas que podem vir a passar por isso. É muito importante levar ao médico, ter acompanhamento desde cedo, porque não é fácil, né? Eu vi minha mãe em casa, então, claro que eu não queria passar por isso. Então, ainda bem que desde o começo tive muita orientação, então. E Duda, o que você falaria para os seus pais hoje? Eu sou chorona. Então vamos chorar. Vamos chorar todo mundo. Vamos chorar, né? Porque é muito significativo. Você tá aqui, dentro desse podcast que a gente nem imaginava que a gente ia fazer uma coisa dessa. Eu tava falando isso com as outras que a gente foi gravando, né? Eu falei, eu nem imaginava que eu ia ter um podcast falando disso e hoje a gente tá aqui sendo agraciado pela vida. É isso, eu sou muito grata a eles e pela vida deles também, né? Não tem nem falar. De agradecer claro. por tudo que fizeram pra você, Sempre. né? Por tudo que mimaram. Pois é. E eu falo que assim também, até esse cuidado, óbvio que a minha mãe lá atrás não tinha conhecimento suficiente sobre, né? E hoje a gente tendo, primeira coisa, começou com cólica, vai pro ginecologista. E assim, é um alívio pra gente. Na hora que faz os exames, tá tudo bem, Duda, não tem endometriose, tá ok. Se quisesse engravidar agora, tava tinindo, né? E a doutora falou pra ela. Então, pra gente também dá um alívio. Fala assim, porque imagina, né? Você ter todo esse histórico, você morre de medo que a sua filha também tenha. Então, você quer saber que tá tudo bem com ela. Então, assim, é importante esse acompanhamento. Então, mães que são portadoras de endometriose também olhem para suas filhas. E cuidem, né, para que o processo dela seja muito mais tranquilo do que o nosso. E aí, a frase, né, de novo, uma palavra aqui que a gente possa definir esse momento, para mim, que vem à mente, é a esperança, entende? E o alicerce. Porque sem o alicerce da nossa família, nós não somos nada nessa vida. Sim. É a base de todo o nosso crescimento. A gente cai muito, sofre, mas é o Gustavo aqui que tá do seu lado falando, vamos lá, vamos junto. Mas a gente sacode e levanta, né, doutora? A gente pode cair, claro que não é fácil todo esse processo, mas nós levantamos e seguimos, e bem, isso que é importante, bem, saudável. Eu quero só complementar uma coisa, você disse sobre esperança. No dia que ela foi operar, eu prometi que se desse tudo certo eu ia tatuar. E eu tatuei, tá escrito, nunca perca a esperança. Olha! Parabéns, que lindo! E deu, estamos aqui 1 ano depois e... Tá tudo ótimo. Com esperança. E nunca se perca, tá vendo? Olha a importância. Eu não sabia disso, Duda. Que lindo. Eu vou só dar um beijo nela. Que lindo. É um cuidado. E aí, frente a essa nunca se perca a esperança, não é? Nunca se perca. Bom, vocês viram os outros, né? Eu vou pedir para eles tirarem, sabe, a TV para ninguém ficar vendo o que a gente faz aqui. Porque senão vocês já sabem o que a gente faz, tô brincando. Nós temos nosso livro da vida. Então eu quero aqui, é simples, somente um papel que eu te dou. O papel aqui tem o logo da clínica por um motivo que nós temos uma história em comum que passamos. Mas para vocês escreverem, sentem os 3, façam essa lição de casa. Do que vocês esperam a partir de agora? E aí eu recomendo que daqui a 1 ano, leia. Porque tudo que a gente pede e a gente escreve, vira poder. A palavra tem poder. Então eu entrego para você, João, o teu novo capítulo da vida. Com esperança, com fé, com netos. Com netos, né? Importante.
Fica a dica, né? Olha lá, hein? Um dia, mas prometo, né? Não, espera dois anos, né? pelo menos. Juliana, não dá pra fazer igual você. Não dá. Precisa. Pelo menos lá para uns Não 26, precisa, tá 27 tudo já tá bom, né? Ela tá com 21, tem Ai, tempinho, gente, pelo né? amor de Deus, não demais. Vai aproveitar, vai viajar. Ai, brincadeira, né? A gente só enche o saco. Não, pelo amor de Deus. Aí eu queria deixar tanto pra você, Duda, como pra sua mãe, a nossa Muito sacolinha. obrigada. Aqui tem suplementos, imagina, meu amor, tem suplementos, deixa eu pegar outra aqui. Suplementos, barrinhas, tá? Da Essential. E, João, eu quero, eu fiquei em dúvida, João, se eu te dava esse presente ou não, porque você sabe o motivo, tá? E de maneira nenhuma, né, a gente dá um troféu de útero com um significado pejorativo, Claro. né? Então, o troféuzinho do úterozinho é para mostrar que a feminilidade da mulher, ela não tá apenas no útero. Claro, a gente é muito mais que isso. E, na verdade, esse útero aqui mostra, eu acho que é a trajetória da Juliana, Sim. né? De vida, do diagnóstico. Porque sem ele, a história não teria todo esse trancos e barrancos, digamos assim, mas tão bonita de ser lida e tão emocionante de ser vivida, Sim. sabe? Não, eu olho pra ele com tamanha gratidão. Então, eu te entrego o seu útero. As Agora eu nossas... Agora você tem. Os nossos crochêzinhos da Dani, né? Então, Ai, é que uma fofo. paciente que tem endometriose. Aqui é a borboleta da Endomater, então mostrando que a gente tava num casulo e agora tá voando em liberdade. Sim, estamos voando alto né? agora. E pra Duda, eu não poderia de deixar a nossa borboletinha Muito obrigada. pra você, para vocês cada vez mais voarem alto na vida de vocês. Viu, Ju? Eu te agradeço de coração. Deixa eu puxar o microfone aqui. Pela sua vinda. Gu, vem aqui e dá a mão também. Aquelas assim. Muito obrigada de novo. Deixa eu só pôr aqui um pouquinho, senão a voz fica ruim. Muito obrigada novamente por vocês virem de Americana pra cá. Vocês não têm ideia. Eu falo que não precisa de dinheiro algum para pagar essa tamanha gratidão que vocês estão me dando e tamanho de presente de estar aqui junto comigo, transformando a vida de cada mulher. Viu? Saibam que tudo que foi falado, Ju, com certeza está impactando a vida de cada uma delas. E eu quero aproveitar também para agradecer muito você, agradecer a Deus pela sua vida e que Ele sempre te conserve assim, essa profissional exemplar que você é, que olha para o outro com esse cuidado, com esse amor. Nós estamos muito carentes hoje na medicina de pessoas como você, Gra. E eu sou muito grata por tua vida. Que Deus continue abençoando por todo sempre. Amém, gente. Obrigada. Obrigada, viu, Gu? Obrigada por entrar, tá vendo? Meninas, esse foi, eu acho que um dos mais emocionantes episódios em família. Eu avisei. Tipo a grande família. E a gente acaba aqui deixando, na verdade, esperança e força. E não aceitar. Diagnóstico, O né? diagnóstico. A gente tem que batalhar. Não aceitar a derrota, como eu havia falado pra você. A gente não pode ser derrotado nessa vida. A gente veio aqui, Deus nos ama e a gente veio para ser feliz. Então, busque ajuda, seja feliz. Um beijo.